Então, pessoal, tem esse anime que eu estou acompanhando e o episódio mais recente foi lançado no sábado. Como sempre, ele me surpreendeu. Para quem não conhece, vou fazer um resumo rápido. A história acompanha dois estudantes do ensino médio, Kobato, o protagonista, e sua colega e única amiga, Osanai. Os dois têm o objetivo bem específico de viver uma vida normal, serem apenas estudantes comuns. Isso porque no passado acabaram se metendo em várias situações problemáticas por causa de suas habilidades excepcionais. Mas por que eles não são normais? Boa pergunta. Tanto o Kobato quanto a Osanai têm um intelecto muito acima da média. Eles possuem memória, lógica e capacidade de análise absurdas e costumam agir de maneira fria e racional, destoando bastante da típica realidade dos adolescentes. Em resumo, eles são muito inteligentes. Para facilitar, dá para dizer que o Kobato é o Sherlock Holmes da escola, mestre em desvendar mistérios. Já a Osanai seria tipo um professor Moriarty. Não porque ela seja má ou cometa crimes, mas porque se alguém pisa no calo dela, bom, corre, porque ela vai arquitetar uma vingança muito bem pensada. Dito isso, vamos à análise do episódio 6 da segunda temporada. A temporada está girando em torno de uma série de incêndios provocados por alguém. O foco atual é descobrir quem é essa pessoa. Por muito tempo o anime parecia sugerir que a Osanai fosse a responsável, mas eu sinceramente nunca acreditei nisso. Desde o final da primeira temporada, apesar da gente ver o quanto ela pode ser manipuladora, ela não agiria assim de forma tão direta. Eu fiquei suspeitando que todo esse comportamento suspeito dela tinha um propósito. Ela queria ajudar o namorado, Urino. Claro, eu não imaginava como as coisas iriam se desenrolar até o fim desse episódio. Um momento marcante foi quando o Kengo, o amigo do Kobato, rompeu completamente com ele. Isso foi bem triste porque o Kengo sempre teve um senso moral muito forte e era alguém que trazia equilíbrio para o Kobato. A amizade deles era como uma corrente que o mantinha na linha, e agora se quebrou. Mas sinceramente dá para entender o lado do Kengo, sempre sendo puxado para essas confusões com o Kobato. Voltando ao enredo, acontece mais um incêndio. Kobato corre até o local, mas está em perigo, pois há galões de gasolina que podem explodir. Ele precisa arrombar uma porta, mas não tem força para isso, diferente do Kengo. E quem aparece ali? Do nada, com um martelo? Osanai. Ela quebra a madeira e graças a isso os dois conseguem evitar uma explosão. Mais uma vez parecia que a Osanai estava envolvida com o incêndio, mas não. Claro que não era ela. E o Kobato provavelmente já percebeu isso. Acredito que ele vai desvendar o caso no próximo episódio. Agora precisamos falar do Urino. Ele é o personagem que vinha investigando os incêndios há mais tempo. Quando chega ao local, vê a própria namorada, Osanai, e já começa a suspeitar dela. Assim como o público, a gente também foi levado a acreditar nisso. Aí rola o grande confronto entre os dois. Urino expõe todos os pontos que o fizeram suspeitar da Osanai e eram argumentos bem razoáveis. Detalhes que realmente poderiam passar despercebidos. Ele parecia o Sherlock Holmes, achando que tinha todas as respostas. Mas aí, a Osanai começa a argumentar de volta, revelando seus próprios pontos. Nesse momento, tudo começa a girar em torno dela. Fica claro que ela estava manipulando tudo por trás dos panos. De repente, o Urino recebe uma mensagem, o verdadeiro incendiário foi capturado. Ou seja, nunca foi ela. Ela manipulou toda a situação para ajudar o próprio namorado nas sombras. E isso, aliás, era exatamente o que eu suspeitava, que ela queria ajudá-lo, mesmo que de forma indireta. Mas ao mesmo tempo, eu sempre desconfiei que ela tinha uma segunda intenção, talvez se reconectar com o Kobato. E é isso que está aparecendo. O namoro entre a Osanai e o Urino sempre pareceu frio, sem afeto. Mesmo assim, Urino estava feliz por estar com ela. Mas então, ela revela que manipulou absolutamente tudo. Ela guiou as investigações dele, fez com que ele encontrasse as provas, usou até contatos no jornal da escola, tudo para impulsionar o ego dele como grande jornalista e investigador. Ela sabia de tudo que acontecia nos bastidores. E o mais insano é que no fim, ela praticamente chama o Urino de burro, mas de um jeito inteligente e sutil. Ela mostra todos os detalhes que ele ignorou, tudo que ele deixou passar. Ele nem conseguiu reduzir a lista de suspeito direito. A única coisa pela qual ela o elogia é pelo fato dele ter corrido risco para capturar o incendiário. Mas até isso vem seguido de uma crítica.
ela faz parecer que ele nunca teve o controle da situação. A conversa termina com ela dizendo que nunca perdeu a fé nele, mas do jeito que ela fala, parece que nunca esperou nada dele mesmo. Como se dissesse: você é uma pessoa comum, como qualquer um. Eu nunca esperei muito, porque não tinha o que esperar. E isso quebra completamente o Urino. Ele fica sem palavras, olha para o céu e vai embora abalado como um zumbi. A cena foi tensa. Ela destruiu o cara psicologicamente. No final, Kobato está lá, esperando, Osanai o chama e fica claro que algo ainda vai acontecer entre eles. Eu acho que no próximo episódio a gente finalmente vai descobrir o que realmente está por trás de tudo isso. Foi um episódio incrível. Eu já suspeitava que a Osanai estivesse manipulando tudo desde o começo, mas não nesse nível. E agora me parece que ela fez tudo isso só para tentar se reaproximar do Kobato. Essa garota é psicótica e genial. E é por isso que eu gosto tanto dela. Ela não machuca ninguém fisicamente, mas destrói as pessoas psicologicamente com classe. Obrigado por assistir, pessoal, e vejo vocês no próximo vídeo.